Como a gente tem mostrado até aqui, o quadro Viva Cultura apresenta projetos sociais que transformam a vida de diversos brasileiros. Mas devido ao avanço da pandemia do coronavírus no Brasil e em especial no Rio de Janeiro, a equipe considerou mais seguro suspender as gravações por tempo indeterminado. Mas claro que vamos continuar falando sobre a importância da cultura e mostrando para vocês conteúdos de valorização da arte. Vamos conferir o clipe que a nossa equipe preparou para hoje. Hoje o mundo oferece caminhos mais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. É feliz. O mundo não satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada, nem sempre você tem chegada. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Laia, laia, la, oh, tchurururá. Laia, laia, la, oh, tchurururá. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. E vamos assistir a mensagem do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terminamos, domingo passado, o tempo do Natal. Na segunda-feira, nós iniciamos o tempo comum durante o ano. O tempo comum, nessa primeira parte, que vai do Natal até a terça-feira, antes da Quaresma, antes da quarta-feira de cinzas. Durante esse tempo, nós somos chamados a contemplar e a rezar e a refletir sobre o grande mistério da encarnação que vai acontecendo na história, em nossa vida. A segunda parte, tempo comum, acontece, aliás, é a maior parte, inclusive, após Pentecostes, depois do tempo da Páscoa, e vai até a véspera do Advento. Portanto, com os paramentos verdes, em geral, a não ser que seja alguma festa especial, a igreja que caminha na história vai vivenciando a palavra de Deus, os mistérios da sua fé, e vai alimentando o nosso povo para que cada vez mais, cheios da graça e pela presença do Espírito Santo, nós possamos corresponder àquilo que o Senhor quer de nós, sermos presença de Jesus Cristo no meio da sociedade. Para isso Ele nos chama de diversas maneiras, diversas formas, e nos dá o dom de vivermos uma nova vida, uma nova realidade. Nós terminamos a primeira semana do tempo comum e agora, nesse final de semana, nós estamos vivendo o segundo domingo do tempo comum. E o segundo domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, fala primeiro da nossa vocação, do nosso chamado. O livro de Samuel, leitura primeira desse domingo, segundo domingo do tempo comum,
fala justamente sobre a vocação de Samuel. É do livro de Samuel, inclusive, e fala que Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu junto a Eli, pensando que tivesse sido Eli que tivesse chamado. Tu me chamaste, aqui estou. Eli falou: não fui chamei não, volta a dormir. E assim aconteceu uma segunda vez, e Samuel ainda não conhecia o Senhor, fala a leitura, não compreendia o plano do Senhor. Quando chamou pela terceira vez, ele compreendeu que Samuel estava sendo chamado pelo Senhor e disse então: se alguém te chamar, você responde: fala, Senhor, que teu servo escuta. E aí, justamente, quando o Senhor o chamou novamente, Samuel respondeu: fala, que teu servo escuta. E Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todos nós somos chamados pelo batismo, para a vida cristã. Alguns têm outros chamados: a vida matrimonial, a vida consagrada, a vida sacerdotal. Mas todos nós somos chamados a ser cristãos. O Senhor nos chama. E aqui aparece com muita clareza, caríssimos irmãos e irmãs, uma tradição da igreja de ter sempre alguém que acompanha quem é chamado. No caso de Eli, com Samuel, que vai explicar e ajudar Samuel a responder ao chamado do Senhor. Vai mostrar que é o Senhor quem está chamando e, por isso mesmo, ensinar como deve responder. E é interessante ver que fala que Samuel, depois que respondeu: aqui estou, não deixava cair por terra nenhuma palavra do Senhor. Eu creio que, meus irmãos e irmãs, ao darmos passos agora, no segundo domingo do tempo comum, é nos perguntar como é que nós temos respondido ao Senhor que nos chama, como temos distinguido a sua voz e como temos tido pessoas que nos ajudam a enxergar que é o Senhor quem nos está nos chamando, que é alguém que nos dá a iniciação à vida cristã. Aí nós entramos toda a questão da iniciação à vida cristã, que sempre precisa dos iniciadores, aqueles que acompanham os que estão iniciando a vida cristã, para ajudar a discernir os caminhos, a discernir a vontade de Deus, o plano do Senhor, e a responder com generosidade o nosso sim. Nós encontramos, caríssimos irmãos e irmãs, de outra maneira, a mesma coisa no Evangelho desse domingo. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, que fala que João Batista, no caso, estava com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E ao encontrar com Jesus, Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Rabi, mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Aqui o chamado foi com alguém que apontou. João apontou: aí está aquele de quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqueles que estavam junto com João foram até Jesus e queriam viver com Jesus. Onde mora, Senhor? A pergunta de quem, de uma certa forma, responde. E Jesus fala: vinde ver, ou seja, venha estar comigo, estar na minha vida. E esse chamado foi tão forte que eles até marcaram o horário. Era quase 4 horas da tarde. Quando o Senhor nos chama, mesmo que nós tenhamos sido batizados quando crianças, haverá um momento da nossa vida em que nós tomamos consciência da nossa vida cristã e do nosso batismo. Ou no encontro, ou no momento de uma palavra de Deus que é proclamada na igreja, como aconteceu com Santo Antão, por exemplo, ou então outro momento em que o Senhor nos ilumina e nós sentimos o seu chamado.
esses momentos que nós tomamos consciência da nossa vocação, do nosso chamado, é tão marcante que nós marcamos a hora, o lugar, a circunstância, como no caso aqui, os discípulos de João que foram até Jesus. Eram 4 horas da tarde, por volta de 4 horas da tarde. E aí identificam as pessoas. André, irmão de Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Aí, o outro lado, meus irmãos e irmãs, uma vez tendo sido chamado, tendo respondido, tendo encontrado com o Senhor, a consequência é partilhar da experiência. Encontramos o Senhor. E levar outras pessoas para encontrá-lo. Foi o que André fez com Simão nessa versão aqui no Evangelho de João. Ou seja, uma vez tendo encontrado Jesus, vai contar para o outro, a quem quer bem, com quem se encontrou e apresentar Jesus a Simão, que vai passar a chamar-se de Pedra ou de Pedro. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece o chamado para estar com o Senhor. Nós vemos que de um lado, na leitura primeira de Samuel, aparece na leitura que Samuel responde e não deixava cair nenhuma das palavras do Senhor. No Evangelho aparece o chamado que através de João Batista aponta a Jesus e eles vão estar com o Senhor. E o fato de estar com o Senhor, tê-lo encontrado, passamos a ser também missionários. Aqueles que vão contar para os outros com quem se encontrou. Eis o tempo que agora vivemos, o tempo comum durante o ano, de nós colocarmos em prática a missionariedade. O Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Todo o tempo do Advento, do Natal que nós vivemos, toda a expectativa da vinda do Messias, da chegada do Verbo no meio de nós, da sua presença no meio de nós, deve nos fazer estar com Ele, vinde ver, e ao mesmo tempo de anunciá-lo, levar as pessoas a encontrar-se com Ele. Quem realmente encontrou-se com Jesus Cristo é alguém que, como consequência, é missionário. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, quem se encontra e está com o Senhor passa a ser uma nova pessoa. Isso muitas vezes encontramos na Escritura, pessoas que estavam numa vida errada, que ao encontrar-se com Jesus Cristo passaram a mudar de vida. Passam a ter uma nova vida porque encontraram a razão da sua vida. E na leitura segunda desse domingo, a carta de Paulo aos Coríntios, caríssimos irmãos e irmãs, fala bem isso. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E fala que o Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. E fala essa consciência que devemos ter. Ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Então, eu falei, qualquer pecado que a pessoa cometa pode até ficar fora dele, mas o fornicador peca com o seu próprio corpo. Não é? Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. Não é? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, fostes comprados por um preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo. Encontrar-se com Jesus Cristo é aceitar a salvação que Ele nos traz, que Ele mereceu por nós, dando a vida por nós na cruz. E lavou os nossos pecados. Fomos comprados por um alto preço, diz a segunda leitura desse domingo. Nós somos do Senhor. E ser de Cristo significa ter uma nova vida dedicada a Ele. Daí vem, meus irmãos e irmãs, toda a questão ética, moral,
de quem, por causa de Jesus Cristo, passa a ter uma nova vida, passa a viver de um outro jeito. É uma graça do Senhor a transformação de nossas vidas, para que nós possamos também ser no mundo aqueles que nos conhecem, ou nos conheciam antes do encontro com o Senhor, de ver que o encontro com o Senhor transformou nossa mente, nossa vida, não apenas em alguns gestos externos, mas nos transformou no interior de cada um de nós, transformou o nosso modo de ser, de pensar, de agir, de sentir, que passamos a ter um novo comportamento. Peçamos a Deus que cada vez mais nós o encontremos, cada vez mais nós o anunciemos e cada vez mais possamos haver uma nova vida por causa da presença dele em nossa vida. O fato justamente de nos chamar para estar com ele é justamente esse grande passo. O primeiro passo daquele que se busca o Senhor é estar com Jesus, é ouvir a sua palavra, é estar na sua amizade. Como consequência de estar com Jesus, é que nós vamos ser missionários, evangelizadores. E ao ser missionários e evangelizadores por estar com o Senhor, também a nossa mentalidade, nosso modo de pensar e de ser vai se transformando. Dessa forma, passamos justamente a ver que nós pertencemos, nós somos de Deus, ainda muito mais pelo nosso batismo. Homens e mulheres consagrados a Deus. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, nesse tempo comum que nós iniciamos, que vai justamente até o início da Quaresma, pensamos que essa consciência de ser batizado, de ser do Senhor, cada vez mais esteja em nosso coração, em nossa vida, para que realmente a nossa vida possa glorificar o Pai que está nos céus, para que o nosso modo de ser e agir possa cada vez mais estar configurado a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso modo de pensar e de agir. É, todos nós, meus irmãos e irmãs, um grande desafio, um grande compromisso de deixar-nos conduzir pelo Senhor e caminhar de tal maneira que o Senhor, que tomou posse do nosso coração, da nossa vida, nos faça seus anunciadores, de quem encontrou-se com o Senhor, o anuncia e passa a testemunhar que Ele está no meio de nós. Belas palavras, meus irmãos e irmãs, que falam da nossa vocação cristã e dentro da vocação cristã, das várias vocações que existem em nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Urani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana para você e a sua família com as bênçãos de São Sebastião. A gente se vê no próximo domingo, mas não saia daí, que ainda vamos ouvir a mensagem do Padre Arnaldo Rodrigues. Chegamos ao final do nosso programa Palavras de Vida. E se você quer repetir, quer acompanhar novamente os nossos conteúdos, entra na nossa página do YouTube do programa Palavras de Vida. Todos os domingos, nós teremos o nosso encontro marcado às 7 horas da manhã, aqui para você rever e novas programações do nosso programa. Mas não vá embora, continue conosco. E agora, com muita alegria e esperança, permaneçamos unidos para a Santa Missa em sua casa. Fique com Deus.